Bom, então, boa tarde. Estamos iniciando um projeto novo dentro do Grupo de Estudos em Educação, Infância e Teoria Crítica, que é o primeiro ciclo de conversa sobre a infância em diferentes territórios. Hoje eu tenho aqui a professora que tive o prazer de conhecer, a professora Trícia Feitosa Nogueira Silva, doutora. Ela trabalha na Universidade Federal do Ceará. Você faz um projeto também, né, Trícia, de extensão da Faculdade de Medicina, é isso, né, da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral, e nos conhecemos aí num curso de formação, e estou muito feliz por você ter aceito, tá, o convite e trazer uma conversa para nós. Esse grupo tem alunas, estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado, profissionais que atuam na área da infância, que atuam em outros níveis, profissionais que também são professores, que trabalham comigo na universidade. Então, é um grupo bem, assim, amplo, tá? Bem eclético, né? De pessoas, estamos todos ansiosos aí. A temática de hoje será relatos sobre a apropriação das narrativas através da psicanálise, contos e medicina, em projeto de extensão da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Querida, muito obrigada mais uma vez, seja bem-vinda, sinta-se acolhida por nós mesmo desta forma, e a palavra é sua. Muito obrigada, professora Marta. Eu é que me senti honrada, né? Além de ter sido você que me convidou, que eu achei que, assim, foi uma ocasião, um encontro, assim, a gente ter tido a oportunidade aqui de ter o curso dirigido por você, né, que trouxe questões muito caras a gente, e que normalmente nós não temos um espaço, não procuramos mesmo um espaço, um tempo para poder discutir. E o que eu venho trazer aqui talvez seja da parte do meu percurso que há, assim, da fina flor da minha, vamos dizer, daquilo que eu tenho, vamos dizer, afinidade, né? Não posso dizer que é a fina flor de um estudo, né? Nem de um aprofundamento, porque ele vem justamente de habilidades que eu adquiri em outro campo, né? Por sempre ter gostado muito de ler, né? Meu pai me estimulou muito, ele também era um grande leitor, né? É médico como eu, e assim, se eu gosto de ler, ele gosta 10 vezes mais, né? E eu sou cearense e ainda, sei lá, com 11, 12 anos, né, por aí, eu já comecei a ler Graciliano Ramos e José Lins do Rego, e assim, porque era a minha vivência, né? Então, assim, não era porque... Então, me foi muito útil, né, e muito familiar utilizar a ficção para significar as coisas que aconteciam comigo desde muito cedo, intuitivamente, né, como acredito que todos fazem. E aí, como eu achei que, assim, engraçado, eu fui escolher a minha profissão, eu pensei, se eu for fazer letras, eu vou ter que trabalhar à força com aquilo que eu gosto mais, então acho que eu não vou não, sabe, assim, eu não sou escritora, não tenho talento para isso, né, eu vou fazer outra coisa da vida e, né, assim, diletar isso aí, né, mas isso é história, assim, a gente acaba atravessando, né, com aquilo que nos chama a atenção, vamos dizer assim, para as escolhas que a gente faz, né? E aí eu escolhi por ter uma formação em psicanálise e por ter uma formação, né, ser psiquiatra, médica, né? E eu fui por quase 15 anos professora de psicopatologia, que é justamente a clínica, né, da psiquiatria. Eu tenho assim, uma afinidade pela história médica, né, pela HDA, pela escuta desse paciente, né,
que não é a mesma escuta da psicanálise, mas ela também, ela não é, assim, algo tão checklist, né, assim, ela tem uma outra nuance, outra sutileza também para ser feita, que enlouquece a muitos, porque, nossa, que história desorganizada, mas, né, assim, essa desorganização é tudo na vida, se você souber captá-la, né, e seguir os meandros, assim, né. E aí eu também encontrei um artigo muito feliz a respeito disso, né, e coloquei aqui, e vai ser a partir um pouco dessas experiências que eu vou ilustrar como é que, assim, esses campos, né, que eu fiz formação clínica, né, foram através, de afinidade, ou bebem da mesma fonte, ou acaba tornando hábeis os próprios médicos, né, a respeito do que eles podem fazer. Tirando também um pouco desse locus de promoção de saúde, de ter que fazer uma coisa para ver os efeitos, né? Assim, efeitos que tem que ter realmente, aliás, que se não tivessem, não eram recomendados, né, os contos, mas não esse efeito, vamos dizer, um efeito terapêutico imediato, né, ou avaliável, assim, por algum teste que a gente possa fazer, né, não é desse campo, definitivamente, né. Então, não sei como é que eu faço para apresentar, professora? Como é que eu faço para apresentar? Você vai na... Não, para apresentar daqui eu sei, mas eu digo assim, eu posso, aqui, do jeito que está aqui, eu posso? Você pode apresentar, você vai na sala aqui, pelo Meet, você entra e pede uma janela. Certo. Não, isso eu sei fazer. Agora eu estou dizendo, como é você que abriu o Meet, eu posso fazer isso aqui ou você tem que liberar Pode. alguma coisa? Não, Não, né? não, posso. Então vou abrir aqui. Pode sim, quer dizer, perdão. Tá. Nossa, peraí. Todos já estão vendo o slide? Sim. E me ouvem bem também? Sim. 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 Tá. Eu acho que eu esqueci de dizer boa tarde a todos, viu? Então, vamos lá. Bom, o que eu vou trazer é um relato de experiência que parte desse projeto de extensão, né? Mas, na verdade, é uma reflexão desde ele até agora. Esse projeto de extensão a gente não faz, né, há um bom tempo, mas ele evoluiu para outros projetos de extensão. Hoje o que eu estou fazendo o que a gente está fazendo com curtas, né? Então, assim, no início, a gente resolveu começar, inclusive junto com o pessoal da psicologia, eles tinham um projeto chamado Brincadeiras, que era coordenado pela professora Nara Diogo, né? Que tinha
que nos ajudou muito, né, com a questão do desenvolvimento infantil, assim, trouxe para as alunas da medicina, porque eram as alunas da medicina e da psicologia, né, as minhas estavam dentro desse projeto de extensão e as dela dentro do projeto de extensão Brincadeiras. Ela trouxe para nós essa questão também muito importante do desenvolvimento infantil, e e o nosso projeto de extensão se chamava Histórias Miúdas. Na verdade, aqui são 2 pontos, abordando a infância através dos contos, né? E aí o referencial que eu privilegiei, mas que não ficou claro desde o início, mas eu já vou colocar aqui como a reflexão final, né? Foi como é que a psicanálise, né, tinha essa relação e fazia esse intercâmbio com os contos, né? E, a partir daí, né, saber que dominar essas habilidades baseadas nas narrativas, né, e até mesmo nessa oralidade, se mostram importantes para o exercício da medicina. E aí eu vou colocar também os exemplos, né, da literatura que falam melhor do que eu, né, a respeito de uma experiência que eu tenho, mas que esse autor soube colocar muito bem. Aqui é a imagem das 3 fiandeiras, né? A primeira, ela representa o presente, a segunda, o futuro, e a terceira é o passado, que é quem pode aí cortar o fio da vida, né? E, vamos dizer, e ao longo de todo esse percurso aí, você nascer, né? Crescer e morrer. E as histórias, né, os contos, eles se aproximam muito dessa história de vida e morte, né? Se elas passam através dos anos, né, a partir das épocas históricas, vamos dizer, elas também passam de geração a geração, de pai para filho, e vão transmitindo, principalmente nas famílias, né, questões que podem ser veiculadas através desses mitos, melhor articuladas do que até mesmo a falar, né, deliberadamente a respeito disso. Além disso, quando se atravessa e se passam esses contos, né, do adulto para a criança, ainda tem a importância daquele que fala, né, para a criança ouvir, que ela saber ou pensar que é dirigido para ela, também faz toda a diferença na hora de escutar um conto, né? Então, a gente vai começando a pensar, né, como é que esses referenciais estão colocados. E aí, eu coloco aqui, tirando do Fadas no Divã, como é que as perguntas em psicanálise são feitas, né? Na verdade, eu vou à frente aqui e vou primeiro colocar aqui. A psicanálise, ela fala da constituição do sujeito, né? E a constituição, vamos dizer, psíquica desse sujeito, ela se dá, né, justamente nesses primeiros anos, naquelas fases, né, que vão desde a fase oral até a fase genital, embora os ciclos de vida se continuem pelo resto da vida, mas como a gente está falando de criança, né, a clínica psicanalítica, ela descobriu muito a respeito da infância através da histeria, né? Por quê? Porque quando o Freud
começou a escutar essas histéricas, vamos dizer assim, ele chegou à conclusão, pelo que elas falavam, né? Ou seja, não era algo suposto por ele, era algo que tinha uma transferência, né? Porque o conhecimento psicanalítico ele não é generalizável, ele só existe na relação entre alguém, né, entre um analisando e o psicanalista, e esse analisando tem que supor que esse psicanalista sabe alguma coisa sobre ele, para que ele enderece, de fato, o que está acontecendo, né, de importante, ou o que aconteceu de importante na vida dele. E ao fazer esse tipo de endereçamento, ele consegue, vamos dizer, ele consegue trazer, vamos dizer, ele vai conseguir trazer à tona as questões da sedução infantil, né? Existe, claro, assim, um período breve de hipnose, né? E logo depois que ele abandona e passa para as associações livres. Por quê? Quando ele passa para as associações livres, ele descobre que esse é o único meio de acessar algo que não emerge à consciência, né? E esses fatos que não emergem à consciência, eles vêm na forma de sintomas, na forma de xistes, na forma de sonhos, na forma de atos falhos, né? E tem uma quinta forma agora, né? Que eu não lembraria agora, mas esses 4 já nos ajudam. E a partir dessa escuta, ele ouve essa sedução, né? Essa sedução que a primeira vez que ele escuta nesses pacientes doentes daquilo que naquela época era chamado de histeria, né? E nesses pacientes ele acaba concluindo, né, que havia uma fantasia de sedução, né? Não quer dizer que esses pacientes não tinham sido seduzidos de fato, mas que havia uma fantasia de sedução neles, e essa fantasia, vamos dizer assim, ela era eminentemente, né, tinha um conteúdo eminentemente inconsciente, e esse conteúdo inconsciente, ele, como é que se diz? Ele, de certa forma, era aquilo que não poderia passar para o consciente, assim, em termos de significado, porque seria insuportável para a constituição, né, subjetiva daquela pessoa. Se ela viesse a vir, por exemplo, um conteúdo, sei lá, uma criança ou mesmo um adulto que viesse, né, dentro de seu consciente, perceber que tinha ideias, vamos dizer, de incestuosas, vamos dizer, né, à luz da civilização, isso seria insuportável, né? Então, é aí que começa a nascer essa clínica de quais eram os conteúdos insuportáveis, como é que essa censura conseguia manejar esses conteúdos, né? E, vamos dizer assim, e como é que a própria psicanálise, ao escutar essas fantasias, ela dava um novo sentido à elaboração e havia uma certa eficácia, à medida que aqueles sintomas, pelo menos naquela época era assim, à medida que aqueles sintomas, quando se elaboravam, né, se
descobrir, né, mas pelo menos o núcleo, né, a fonte de onde tinha começado, então a pessoa conseguia ter a possibilidade de colocar novas versões, ela chegava a diminuir o sintoma, né, quando não resolvia, porque ela não tinha mais tanta necessidade de usar aquele sintoma, porque o conteúdo já não era tão insuportável assim. Então, se na fantasia, né, o adulto, vamos dizer, colocava uma ideia desse tipo, que não poderia aceder, né, ao consciente, haviam mitos e contos, né, que também tinham, de certa forma, essa função. Em Fadas no Divã, ele fala de um conto que é Pele de Asno, né? E esse conto é o seguinte: um pai perde a esposa e se apaixona pela filha e acha e diz que o que ela quiser, ela vai poder conseguir, né? E aí, a fada madrinha dela a aconselha a pedir coisas impossíveis. E aí ela vai e pede um vestido do sol, e ele consegue. Um vestido da lua, e ele consegue. Um vestido do tempo, e ele consegue. Aí ela pede, eu quero a pele do asno né, que põe ouro, que era quem fazia a riqueza dele, né? E ele mata. Quando ela viu que não tinha jeito, ela se cobre com essa pele, fica imunda, horrorosa, e foge do palácio. E a madrinha dela diz a ela, né, que quando ela quiser ter acesso a esses vestidos, né, ela faça, né, uma determinada mágica, alguma coisa assim que ela tem. Então, ela se empregou, né, assim, como numa casa, com o mais vil lá dos empregos, né, dos trabalhos, e toda a oportunidade que ela tinha, vamos dizer assim, ela se vestia com essas roupas maravilhosas, né? Até que chega a história do príncipe que a viu, né, de entremeio, num desses momentos que ela tá maravilhosa, né? E vai lá o desenrolar até que ela chega até ele e aquela história. Foram felizes para sempre. Quando eu vi essa história, não, assim, foi um feliz encontro para mim, porque quando eu tinha 8 anos de idade, e eu morava numa cidade muito pequena chamada Cariré, a mulher que lavava a roupa, né, assim, da minha casa, o nome dela era Maria Brasil. Ela sentava, assim, na calçada, e ela morava quase vizinha à minha casa, né, e tinha, assim, um monte de cadeiras, assim, em frente, adulto, criança, todo mundo escutando. Eu ainda lembro dos gestos que ela fazia. E a vida inteira, né, ficou na minha cabeça a descrição que ela fazia de cada vestido, né, do vestido do sol, do vestido da lua. Foi isso que ficou dessa história, né, vamos dizer assim. Uma contadora maravilhosa, vamos dizer assim, que talvez essa tivesse esse papel, né, o papel da mulher, né, assim, na hora de transmitir também aquilo que ela sabia, né, foi basicamente também através dos contos, né, também tem essa função, né, oral. E então, eu estou dando aqui um exemplo de como primeiro, é interessante fazer a questão, quando a gente diz histórias miúdas, abordando a infância através dos contos, perguntar a respeito da infância de quem, que embora, né, era óbvio para a gente que era abordar a infância
dos colégios municipais, essa coisa toda, né? E uma amiga minha que é analista disse assim, infância de quem, né? E nesses desdobramentos, você acaba, como o Mário Corso vai fazer aqui, ele vai fazer uma leitura, por exemplo, desse conto que eu falei, da Pele de Asno, né? De quais são os elementos, né, inconscientes que estão presentes aqui. Né? Tem desde a oralidade, a questão do incesto, né, do Édipo, e por aí vai. E aí, o que é, então, assim, o que a psicanálise trouxe para poder, né, colocar essas fadas, né, em um lugar privilegiado, né, e, como é que se diz, que elemento, né, que ela trouxe para colocar e fazer esse intercâmbio com o conto, né, ela trouxe esse elemento da fantasia, né, e aí ele coloca que o devaneio, né, os escritores criativos, existe como é que se diz, um escrito do Freud, né, sobre os escritores criativos, eles bebem dessa mesma fonte, né. E aí, a fantasia não é essa fantasia que a gente tem, eu tenho uma fantasia com sujeito de farda, com não sei o que, não é nada disso, é aquilo que eu estava explicando antes, né, que na verdade a fantasia que é em 3 tempos, que bate-se uma criança, que tem todo um desdobramento. E ainda, estou fazendo uma digressão aqui, porque eu acho que é importante, e ainda tem outra leitura muito importante do Freud, que são, né, os 3 ensaios sobre a sexualidade, né, que também mostra o quanto a questão sexual já existia na criança, que até então, né, ninguém acreditava que isso também pudesse acontecer. E aí, o Mário Corso, né, e a Diana Corso, que são os 2 autores do Father Divan, eles trazem 2 questões, né, que norteiam toda a análise que eles fazem dos contos nesse livro, né, e essas 2 questões partem da tese do Bruno Bettelheim, que diria que há muitos anos, né, acho que no pós-guerra, na Segunda Guerra, ele escreveu a psicanálise dos contos de fada, e nele ele descobriu a importância dos contos tradicionais e o desenvolvimento da subjetividade humana. E que seu uso pelas crianças contemporâneas visava ajudá-la nas elaborações de seus conflitos íntimos, né? Então, ele teve a importância naquela época de trazer esses contos para um outro patamar, né? Um patamar do recomendável, né? Quando ele mostra que existe uma eficácia, né? Do conto na vida emocional das crianças, né? Não é elaboração só de crianças que tivessem com problemas psicológicos, né? Mas dos elementos que ele encontra nos contos. Então, o que é que o curso, né, os cursos aqui, vão trazer de novidade? A primeira questão é o que mantém as narrativas folclóricas sobreviventes. São problemas e soluções de outrora, mas que surpreendentemente encontram lugar no interesse de gente novinha em folha, né? Por quê? E os contos de fada, eles podem evoluir? Através das fantasias que embalaram os sonhos das gerações mais recentes, talvez seja possível saber algo a mais sobre o tipo de gente que estamos nos tornando, né? Então, da mesma forma que através dos sintomas e das fantasias que o Freud escutou através das neuroses, né, principalmente da histeria, ele descobriu essa constituição do ser humano, né, a constituição subjetiva. Os contos de fada também são um elemento que podem nos guiar, né, nesse rumo, né?
já uma vez que o Bruno Bettelheim, ele vai, vamos dizer, trazer é justamente a importância, né, do desenvolvimento da subjetividade humana, né, nesses contos tradicionais, o quanto existe do conflito de qualquer um, né, é mediado por esses contos. Então, assim, qual é o uso que as crianças fazem desses contos, né? Assim, o que as encanta, né? Quais são os que as encantam, né? Então, através disso, você vai fazer um estudo mais consistente, porque você acaba saindo de uma clínica que seria aí um conto, né? Obviamente, quando se faz esse tipo de intercâmbio, nós não temos a segurança que a gente tem em uma clínica de fato, mas é um possível atravessamento, né? Então, essas histórias miúdas abordando a infância através dos contos trouxe também para as alunas, assim, o que fica de um conto para uma criança é o que ele fez reverberar na sua subjetividade, aliada ao fato de como chegou até ela. As alunas foram a campo, né, para aprender com os professores da rede municipal a contar histórias, né, e elas se admiraram, assim, olha, tem umas que aqui tinha a rede municipal daqui, né, de Sobral, que é, assim, excelente, né, assim, eu não tenho nenhuma dúvida, né, de que funciona muito bem, porque eu conheço também, muita gente trabalha lá, inclusive a psicopedagoga dessa época, até hoje a gente trabalha juntos, assim. Tinha um projeto de segundo tempo que era de contação de histórias, e aí cada psicopedagoga tinha a liberdade de fazer como queria, e elas foram em alguns colégios para ver como é que era essa hora do conto, né? Em uns elas se fantasiavam, tinha a entonação da voz. Essa com quem eu trabalho até hoje, ela elegia monitores, né? As crianças que ela percebeu que recitavam melhor, que tinham mais, assim, né, um poder de persuasão maior, eles iam no outro horário, né, do contraturno para contar as histórias para os outros, né, e depois que elas tinham essa familiaridade, né, elas escolhiam, então, contos que as encantaram em sua infância. Aqui a gente acabou que a gente foi conhecendo esses referenciais dos contos, mas não necessariamente a gente foi usar contos de fada, né? A gente foi de uma maneira mais livre. Eu lembro que uma das bolsistas que eu gostava muito, a sua professora, eu acho tão lindo, menina bonita do laço de fita, e ela levou e foi um sucesso danado. Então, assim, eu e a professora Nara, principalmente, foi quem me ensinou isso, né? Deixa que elas se apropriem do que elas gostam e do que chama a atenção, que provavelmente também vai provocar mais efeito, né? Nessas crianças que vão escutar. Apesar do que, né? Elas retinham esse movimento espontâneo e insistiam em colocar, talvez até, não por elas só, mas porque eu acho que a gente insistiu muito nesse parâmetro da saúde como sendo educação e saúde, né, essa coisa toda, e tomando a educação como sendo algo pedagógico no sentido de moral da história, né, esse tipo de coisa. Não que isso não seja importante, mas que, vamos dizer assim, talvez não mobilize verdadeiramente, né, e não traga, vamos dizer, o que seja mais espontâneo naquela hora, né, que talvez seja essa relação ética espontânea que quando se alcança é a verdadeira força. E que eu percebo que a maioria delas, eram 5 alunos maravilhosos, assim, conseguiu chegar até isso.
talvez a gente não tenha conseguido elaborar na época, e acho que para elas foi muito pesado, porque era também fazer algo muito solitário, porque tem efeito, né? Que efeito é esse, né? E aí eu coloquei a fada madrinha por isso, né? E aí, finalizando, né, essa questão dos contos e da psicanálise, né, eu coloco aqui que a capacidade de criar e de se questionar se nutre da mesma fonte que devanear. E aí eu passo, para concluir essa fala, né, para onde a narrativa, que o conto tem muito mais da oralidade do que da própria narrativa, né, mas, e aí existe, eu não coloquei aqui, mas foi uma das referências que a gente mais usou, foi uma referência para a hora do conto, foi um dos artigos mais felizes, assim, que eu encontrei, e a gente usou bastante, né, seria interessante também para acrescentar lá, mas eu vou passar agora para concluir aonde entra essa narrativa, né, essa habilidade literária, vamos dizer, ou esse conhecimento, essa sensibilidade literária dentro da medicina, né? E aí eu começo, na verdade, o que eu vou falar agora, eu vou ler toda uma citação, porque ficou muito difícil para mim conseguir falar em palavras melhores do que esse autor colocou. E ele começa dizendo que o melhor remédio não funciona em uma história errada. E aí, quando ele fala história errada, né, ele alude ao que eu vinha falando, de um encontro espontâneo, ético, né, ele vai se dar quando, de alguma forma, o paciente encontra em você uma abertura, né, humana para conseguir falar de coisas importantes, né, para ele. Bom, e aí, aqui, esse título não era daqui, na verdade era lá de cima, tá, pessoal? Foi porque eu colei no slide errado. Então, ele começa dizendo, o Baruch, né? J. Baruch, acho que é J. Baruch ou é Baruch. O melhor remédio não funciona na história errada. E as histórias que os pacientes contam, às vezes parecem primeiros rascunhos, vitais e frágeis trabalhos em andamento. Pensar como escritores criativos e possuir as habilidades e a sensibilidade necessária à construção da história merecem um espaço vital na educação médica. Uma compreensão completa da anatomia da história e a flexibilidade imaginativa para trabalhar as histórias em espaços abertos servem como antídotos para a natureza redutiva da tomada de decisão clínica e têm implicações como segurança do paciente e estratégia de gerenciamento de risco. É uma abordagem que pede que repensemos a importância da história no atendimento clínico, de um veículo a um diagnóstico, ao seu lugar com o destino, de um veículo de um diagnóstico, né, para se dar um diagnóstico, ao seu lugar também com um destino crítico, né? E aí ele conclui assim, ele dá, acho que 5 exemplos, né, de como é que essa medicina narrativa se dá à beira do leito, né? Aí acho que eu tenho 1 minuto ali, mas dá para ler, porque só é esse e outro slide. Eu escrevo para descobrir sobre o que eu estou escrevendo. A recompensa vem, isso é o médico que está escrevendo, quando um personagem me assusta com uma linha de diálogo, ou a narrativa salta em direções inesperadas. A narrativa vai dilatar em áreas específicas e contrair em outras. A busca por significado não é um processo linear. O objetivo não é fazer uma construção que funcione, mas que seja bagunçada e corra o risco de cometer erros. Controlar a narrativa muito rígida a torna forçada, estática e inautêntica.
Na minha experiência, flexibilidade imaginativa e sofisticação na estrutura da história vem se tornando absolutamente necessárias à medida que crescentes cargas socioeconômicas na comunidade e a mudança no panorama da saúde acontece. Educadores médicos têm sido desafiados, eu acho que o principal é isso aqui, a suplementar o raciocínio científico com narrativas e leituras criativas baseadas nas artes plásticas. Então, se veja, assim, que o recurso que se faz é um recurso, assim, você, sei lá, vai fazer uma oficina de leitura, né? Ou de escrita. Mas não é somente de um HDA, é de um livro, né? É de algo literário, de fato. É essa habilidade que vai lhe possibilitar ser uma pessoa mais resolutiva e mais flexível. Eu tenho uma aluna que foi minha bolsista nesse projeto que a gente está agora, que é o Cinelândia, a Janete, que ela é de um lugar paupérrimo, chamado Canindé. E foi uma das alunas mais inteligentes que eu conheci. E ela dançava quadrilha, né? Ela era do movimento de igreja. Ela hoje volta às vezes para a cidade dela e vai nesses mesmos espaços, porque o pessoal pede para ela dar a experiência dela, que foi uma menina que estudou em colégio público, que passou, né, para um curso difícil. E é impressionante como ela tem todas as habilidades e ninguém, eu pelo menos tenho, quando eu li isso aqui, fiquei muito satisfeita de perceber que eu não estava pensando sozinha, que essas habilidades, elas constroem o saber dessa pessoa, e são altamente democráticas, né? A escrita criativa incentiva essa busca, e ela é um excelente aluno, por novas conexões e a descoberta de novas relações entre ideias díspares. Esperançosamente, promove uma compreensão ampliada da história e dá aos profissionais de saúde outro conjunto de ferramentas para apreciar os personagens, a se ocupar com os desejos deles, bem como com obstáculos reais ou percebidos que frustram o caminho. Escrever é um processo humilhante para mim, e a medicina exige humildade semelhante. Os escritores devem ser sensíveis ao que seus personagens querem e não o que pensamos que eles querem. Da mesma forma, os médicos devem reconhecer e aceitar os muitos finais possíveis que a história de um paciente pode ter e porque a narrativa pode tomar essa direção. Nenhum conflito pode ser ignorado, e sim sondado e separado. Como parte desses esforços, os médicos devem questionar seus hábitos e sentimentos. Vem aqui a dificuldade, né, de se fazer semelhante abordagem quando se tem 21 anos, 22 anos, né? Acredito que para alguém que já tem 28, 30 anos seja até mais fácil. Mas, nesse momento, né, do adulto jovem, é bem difícil, né, conseguir fazer esse questionamento. Fazer esse esforço é importante. Eu acredito que carrega consigo uma moeda moral, porque a experiência e o processo de escrita criativa desenvolve qualidades e habilidades que tornam os médicos melhores. O que a escritora M. Hempel diz sobre a arte da escrita se aplica igualmente à prática de medicina. O que afeta você é ouvir a tentativa da nota, mais efetivamente do que alguém acertando a nota perfeitamente. As referências são essas, né? J. Baruch, né? Creative Writing as a Medical Instrument, né? A Diana Corso, né? E sobre as fantasias, um artigo muito interessante aqui da revista Agora. Muito obrigada, pessoal. Muito bem, professora Trícia, obrigada. Eu acho que essa discussão ela é bem nova para nós, porque a gente sempre, quando olha para o campo dos contos, da oralidade estabelecida, né, por meio dos contos, as próprias narrativas, a gente sempre vê dentro de um viés da pedagogia, né, um viés didático. Eu acho que você traz algumas provocações para a gente também trabalhar certos... acho que pontos até relacionados ao próprio campo dos sonhos, das frustrações também das crianças. Até eu fiquei, na hora que você estava falando, eu fiquei pensando, Trícia,
existe uma situação, não sei se você pode até conversar comigo sobre isso. Existe uma situação, principalmente na educação infantil, de uma tendência, né, de que quando a história ela não está dentro daquele clichê comum, né, normativo de contos, a gente parece que tem medo de ler para a criança, contar para crianças, no sentido de vir, quem sabe, trazer até um mal-estar no campo da sua própria formação. Então, vamos pensar assim, se a história ela for muito profana, de repente, é para criança, mas às vezes o escritor ele foi muito audacioso, né, ousado naquele texto, aí a gente, ao invés de ler ou contar dentro de uma linguagem mais, né, sensibilizada à infância, a gente retira do contato da criança, a gente não permite que ela tenha esse conhecimento. Isso aconteceu, inclusive, eu sempre coloco aqui, que é todos os contos, enquanto o sono não vem, uma coisa assim, não sei se você já ouviu falar desse conto. Não. Uhum. Ele tem vários contos, e são contos ousados. E me lembro que, mesmo aprovado pelo Ministério da Educação em 2003, quando uma das pessoas foi contar para as crianças e viu, principalmente a famosa história de Hermenegilda, sendo Hermenegalda, uma coisa assim, eu posso até mandar para você dar uma olhada. Obrigada. Aí, retirou da escola e foi proibido o uso com as crianças dos anos iniciais. Isso é uma coisa que me incomoda, porque eu penso o seguinte, será que a retirada de certos contos vai resolver a situação? Então, eu queria um pouquinho que você comentasse com a gente, se você tiver, né, condições de fazer esse movimento aí. Eu sei que você não é da área da educação, né? Eu vou te falar, assim, o que eu vi do que, assim, e do que eu, né, também pensei. Eu fiquei me perguntando, levantei assim, se é assim, menina é doido hoje em dia as crianças adoram coisas violentas, né, assim, horrível. Eu até me admiro porque são games, às vezes, que você não vê, assim, um objetivo na violência, né, é um negócio só violência pela violência. Aí você pergunta assim, e esses contos, que inclusive, inicialmente, esses contos mais clássicos, né, eles eram até dirigidos para adulto, né, que para criança isso é mais recente, né. Então, assim, com relação ao se tornar recomendável do ponto de vista psicanalítico, vamos dizer assim, essa tese do Bettenheim foi quem ajudou, porque ele começou a perceber elementos, né, assim, que foram encontrados inicialmente, né, dentro da psicanálise, ele observou que também havia ali, então tinha uma eficácia, né, uma eficácia, não para uma neurose, mas uma eficácia para a fase daquela criança, né, que talvez tenha, vamos dizer, conflitos inerentes àquela, né, a questão que é abordada no texto. Como ela não sabe falar sobre isso, né, ela vai utilizar o conto, o mito, né, para meio que contar e recontar, e contar e recontar, e também fazer uma troca com um adulto, né, que isso é que também é interessante, quem é que está contando para ela, né. Aí, ele traz aqui a mais uma coisa muito interessante, que é o recurso à paródia, né, e ao humor, né, nas histórias de hoje, né, que também colocam, assim, também tem ele é como se respondesse também a essa segunda questão, né, que ele coloca, né, que seria a questão de que tipo de gente a gente está se tornando, né? Uma vez que são esses contos que estão fazendo sucesso, vamos dizer, a gente vai ter uma chance maior de conhecer quem a gente está se tornando. Agora, é claro que na educação você não vai, ou mesmo na psicanálise, você não vai colocar isso à prova, né? Vendo que o negócio não está muito, né, assim, condizente. Mas eu acho que, assim, o parâmetro que eles usam, boa tarde, Graciela, seria exatamente essa eficácia, né? Nessa mediação.
E também o revés disso, o conto como alguém que pode ser como é que eu digo? Um transporte, né? Um meio. E a outra questão que você fez, nossa, me passou. Quando você estava É nesse sentido mesmo. Eu acho que, na verdade, eu fiz um não, mas é isso que eu acho interessante. Ele diz assim, lá no fim, né? Sobre a gente isola, não isola. Aí ele colocou assim: olha, você não pode isolar seu filho só com o que é altamente recomendável, porque você não vai ter nem o que conversar com os colegas dele. Né? Então, assim, na verdade, você deve dedicar algum tempo para isso, para você próprio contar, porque isso é quem faz diferença. É você estar presente, é você ter um encantamento também por aquela, né, por aquele momento, né? É você estar passando uma história que de geração para geração ela se passa. Eu tenho um tio que é da comunicação social, e aí eu o sigo. Se ele colocar assim, essa série é boa, eu vou lá e com certeza eu me identifico completamente. Né? São questões que vão passando de geração a geração. E olha que eu nem convivo com ele, né? Mas passa, né? Assim, meu pai também trazia muitas leituras naquele sentido. Eu fui assistir uma dessas séries com meu pai e o papai se identificou exatamente assim, algo que me chamou a atenção, você entendeu? E que sei lá, eu acho que eu já assisti a série umas 3 vezes. Então, é essa transmissão, né, que, na verdade, se ela está sendo feita, né, aí você vai se perguntar, então, por que que ela está se mantendo, né? Porque essa tem eficácia, porque essa se transmite, né? A criança aprende, se desenvolve com ela, né? Então, assim, é mais ou menos através daí. Mas eu acho uma questão muito complexa, sabe? Principalmente do ponto de vista pedagógico, né? Como é que você vai julgar essa eficácia, né? Essa violência, porque hoje está tão banalizado, né? Assim, que só se coloque, como é que você vai se sair disso? Eu tô trazendo mais o que ele do campo da psicanálise traz. Ele diz também que o Hans Andersen, ele tem também um papel, né, na transformação dos contos infantis, eu não lembro agora, mas achei bem que também é um momento onde já passa também para esse patamar de aceitável, né, algo que ele faz dentro desses contos, né, que antes eram mais crus, né, assim, e ele também consegue trazer isso. acho que é uma negócio interessante, né? Até um ponto para a gente ir pensando, né, Trícia? Em relação às histórias, até para a gente tentar, né, trabalhar um pouco mais de ousadia, tem tantas obras interessantes aí, às vezes a gente fica fechado naqueles padrões e não mostra, então, de repente, eu vejo por esse caminho que você apresenta. Eu acho que não é uma resposta, mas algumas questões para a gente pensar nesse sentido. Quem sabe, né? De repente, ousar também, fazer a criança ver, né? A gente não só mostrar aquele mundo, o próprio Adorno vai falar, a gente não pode também criar um mundo só lindo dentro de um vídeo, porque quando ela sair dele, ela vai se decepcionar. Então, às vezes, a gente tem que também saber lidar disso daí. Os contos de fada, os contos, né, as narrativas, as histórias, as poesias, fábulas, eles podem ser utilizados, de repente, para ir mediando, né, essa verdade, essa realidade. Que é bonita e às vezes nem tanto. Eu vou ler aqui, olha, achei muito bacana o comentário da Débora, ela precisou sair, mas ela coloca aqui no chat, né? Ó, muito interessante a intertextualidade entre a área médica, psicológica com a pedagógica. No ensino, aprendizagem, os docentes se nutrem ou capacitam sobre as diversas técnicas didáticas ou metodológicas, quando se conta uma história narrativa à criança pequena. Às vezes fica mais preocupado, né, até com a parte técnica, né? Vamos vamos a isso. E às vezes a gente acaba não ficando atentos até o conteúdo, né, das histórias que a gente conta.
Aí ela coloca aqui, ó, por outro lado, não sabemos dos impactos ou fragilidades do desenvolvimento imaginário e subjetivo do pensamento infantil. Por isso que é interessante quando ele procura os contos, né? Porque são, né, vamos dizer, já são situações conhecidas, né? Assim, que vamos dizer, que ali contadas de forma mais normativa, né? Tem efeitos assim. Agora, utilizar isso clinicamente, aí é outra história, né? Aí é mais complicado. Mas eu acho que com uma contação de história, né? Mas eu acho que tanto na área da saúde quanto na área da educação, a gente só tem que tomar cuidado para que os contos não tornem pretextos, né, para a gente, às vezes, querer trabalhar um determinado encaminhamento. Eu acho que eles têm que ter a sua originalidade, né, para desenvolver pontos importantes, né, no campo da subjetividade, criatividade, né? Criatividade, campo das emoções. Eu até comungo com a escrita da Débora aqui, porque eu penso que os contos não podem ser pretexto para alfabetizar, eles não podem ser pretexto para trazer uma coisa divertida, eles têm que ter a sua originalidade, que é o conteúdo, né? Perfeito. A expressividade, a transmissão de um conceito, de um valor, de um olhar, de um apuramento da vida. De uma vida, né? De uma humanidade, da humanidade, né? Do que ela tem para humanizar o outro, né? Exatamente. E o que é difícil, professora Marta, desculpa interromper, é fazer o aluno entender que isso faz parte. Sim, sim. Sabe? Eu passei de uma linha que era promoção em saúde, aí hoje eu faço o cinema lá dentro de uma linha de cultura. E coloco, não, eles vão falar o que eles veem, o que eles sentem, você está entendendo? Vai passar da palavra para o sentir, é tudo mudo. Sabe, assim? A imagem para ele falar o que é que ele viu, né? Sim, acho que é bem o convite, né? A gente não pode padronizar o que liberta, né? Porque as narrativas, os contos literários, o cinema, a arte, a música, são encaminhamentos que libertam, né? Para o campo, assim, da ação, da criação, da expressão. A Cândida está aí, que é uma professora na área de artes, né? Ela sabe muito bem esse campo da expressividade. E, às vezes, isso que é para ser tão lindo dentro dos espaços formativos, acabam, às vezes, entrando dentro de um caminho padrão, né? Então, a gente não pode padronizar o que é potência para libertar essa criança, desde pequena, para as descobertas, inclusive, de si mesmo, né? Isso mesmo. Olha, gente, já são 10:04, nós temos que encerrar. Tem outra atividade. Quer falar alguma coisa, Cândida? Eu só ia cumprimentar a professora Trícia e a Marta e dizer que eu achei muito válida e achei maravilhoso essa relação, você da medicina, trabalhando com a questão dos contos, da literatura, né? E eu queria dizer também que as artes, e você falou sobre as artes, eu já tive alunas defendendo o trabalho nessa área, ilustrando os contos dos irmãos Grimms, do Hans Christian, né, que você falou, e assim, eu adorei que você tirou da caixinha, sabe, caixinhas isoladas, e fez essa interconexão entre diversas áreas. Parabéns, amei a fala, e me deu, assim, muitas, abriu um campo aí, um leque de expectativas muito boas, para depois conversar com a Marta até. Tá bom, Trícia? Muito obrigada, Marta. Muito obrigada, professora. Eu também, assim, é bom saber ter esse encontro para saber também, né, conhecer sua experiência, trocar, né, algumas coisas, e fico muito satisfeita, né, que tenha trazido, passado isso, né, transmitido isso. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma comentário? Para chegar até aqui. E o gostoso, né, que a Trícia faz isso como algo que lhe dá prazer, né? Porque ela gosta desse campo da literário, né? Esse campo, isso é legal, né? É uma apreciação aí, né, Trícia? Porque ainda nessa sociedade devastada por tantas situações, a gente vai conseguir fazer coisas que a gente ainda tem, né? Esses cantos é um ato de até resistência, né? Muitas vezes. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma apreciação? Porque daí nós vamos encerrar, meninas, por conta do horário, sei das atividades. Muitas das meninas estão
nas escolas ainda, com atividades. Alguém quer fazer algum comentário? Walter, Walter, você está aqui, rapaz, que alegria. O Walter, ele é nosso estudante da pedagogia, mas ele também, ele faz, né, psicanálise, é um rapaz muito querido. Vai lá, Walter. Olá, boa tarde. Peço desculpa que minha câmera não está funcionando. Primeiramente, muito obrigado, doutora Trícia, pela sua fala. Realmente, como a professora acabou de falar agora ali, é uma alegria a gente ver as coisas se desencaixando, né? Sair das suas áreas e dialogar com outras áreas do conhecimento, eu realmente acho fundamental. Tanto é que escolhi também como meu tema de TCC trabalhar a questão da psicanálise com a educação, né? E só um ponto que eu gostaria de colocar aqui, que eu achei muito importante também na fala da professora, mas eu gostaria de complementar a respeito desse cuidado que a Débora colocou, que ele vem sendo tomado ao longo da história de uma maneira ininterrupta, né? Porque a gente percebe que muitos desses contos, especialmente os tradicionais, são contos que foram sendo adequados, né, aos momentos, aos tempos históricos. Então, se a gente pudesse citar, por exemplo, como bem brevemente aqui a história da Chapeuzinho Vermelho, que é tão bonitinha hoje em dia, a gente sabe que traz vários outros simbolismos, né? Então, por exemplo, a capa da Chapeuzinho representava o sangue da menstruação, porque ela era uma menina da adolescência. E, na verdade, o lobo cortava a vovozinha e servia para Chapeuzinho Vermelho comer a vovozinha. Muito então, cruel, né? isso tudo era de alguma maneira, era uma forma de metafórica, né? Uma alegoria, uma representação dessa questão do perigo que as meninas, nessa idade sexual, corriam estando longe das suas famílias, enfim, por isso que a mãe dizia, não vá por esse caminho, porque tem um lobo que é mau, trazendo a sexualidade como algo mau. Então, já quando foram criadas essas histórias aí, elas já tinham esse cunho de ter um cuidado, sim, com essa singularidade, com essa questão do desenvolvimento do cognitivo, enfim, e hoje em dia não é diferente, só que elas foram adaptadas. Aí até a professora citou a respeito do Christian Andersen, que no livro das Fadas no Divã, o Corso coloca que ele foi sozinho responsável por uma espécie de revigoramento dos contos de fadas, né? Mas também, e ao meu ver, o principal nessa fala, que foi responsável por um alargamento dos limites para acomodar esses novos desejos, especialmente exatamente. as fantasias que as crianças apresentam, né? Então, talvez uma forma de tomar esse cuidado com esse desenvolvimento aí, nessa interlocução, seja justamente, talvez, aqueles profissionais da educação se valerem do conhecimento da psicanálise. Seria um bom caminho, talvez, para poder adequar essa prática, né? A teoria, a prática. É verdade. E, mais uma vez, muito obrigado, professora. Foi ótimo. Excelente suas complementações, Val. Essa eficácia, né, que a Diana e o Mário Corso falam, né, que o Bettelheim fala, descobriu, né, assim, quais seriam os contos, talvez, que originalmente trazem isso, né, porque pode ser que os contos que a gente tem disponíveis não sejam o mesmo que o Bettelheim viu, né, e por aí vai, né. Muito bem. Gente, alguém mais? Se não, vamos finalizar. Não? Professora, doutora Trícia, muito obrigada, viu? Novamente pelo aceito, pela partilha. Eu acho que é um momento importante. É um exercício que nós temos que desenvolver no campo da educação. Eu gostei dessa questão, né, de desencaixar, né? O Walter até confirmou, a professora a Cândida tinha colocado. Eu acho que, às vezes, a gente fica muito preocupado em encaixar, né? Mas tem coisas que a gente precisa encaixar no sentido assim, abrir, né, outras possibilidades, ampliar olhares, né? Não querer formatar num único mundo. E até esse projeto é mais nesse sentido, que a gente possa também enxergar outros olhares, né, de outras áreas do campo da infância. No teu caso, hoje, trazendo essa contribuição em relação
aos contos, né, às narrativas, enfim. Uhum. Então, muito obrigado, sinta aí abraçada por mim, pelas meninas, menino, Uhum. e quem sabe a gente possa ter um outro momento aí para continuar conversando, tá? Tá. Bom, gente, Muito então, obrigada a todos, viu? Um prazer, eu agradeço mais uma vez, porque foi uma oportunidade de falar do que eu mais gosto, né? Então, isso é bom. perfeito. Gente, então, ó, muito obrigada. Próximo encontro nosso, então, dia 28 de setembro, nós vamos trazer uma discussão sobre a questão da adoção e o campo literário, a literatura aí, com a professora muito querida, a professora Gilmara Lupion Moreno, que faz um trabalho muito bonito no campo dessa discussão, só que ela vai fazer uma discussão sobre a adoção a partir à luz, né, da literatura infantil. Tá bom? Então, obrigada por hoje, é isso. Tudo de bom. Tchau para vocês. Tudo de bom para todos. Né? Tchau, gente. Valeu. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Daniela.